É isso aí, galera. Vamos lá. IRDM11 divulgou o maior dividendo em quase 2 anos. No momento que eu estou gravando esse conteúdo, dia 13, estou gravando 11, quase 11 da noite, 10h36, segunda-feira. A gente teve a live aí, onde a gestora trouxe maiores comentários sobre os fundos, como que se desdobrou o resultado de dezembro, trouxe ali alguns detalhamentos, beleza? Então, a ideia aqui desse vídeo é comentar um pouco sobre esse dividendo, comentar um pouco sobre o relatório e também comentar um pouco ali sobre alguns insights lá da live mensal. Que fique claro que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do IRDM. Avalie todas as condições do fundo, perfil de risco, para daí tomar a sua decisão. Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aí uma força. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu canal. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu também aproveito para comentar que na descrição desse vídeo eu deixei o link para a minha aula online que vai acontecer agora no dia 16, 19 horas, de forma gratuita. Então, se você quiser saber ali quais são as minhas perspectivas para os investimentos em 2025, sugiro fortemente que você esteja nessa aula, de novo, online e gratuita, às 19 horas, na próxima quinta-feira, dia 16. Então, se você quiser se inscrever, o link está aí na descrição do vídeo. Galera, então vamos lá. IRDM11 divulga maior resultado em quase 2 anos. Então o fundo vai pagar aí 93 centavos por cota, então é um montante superior ao que tinha sido pago no mês passado. A gente teve aqui um pagamento de 77 centavos, daí agora a gente foi para o patamar de 93, beleza? Então é o maior patamar desde fevereiro de 2023, quase 2 anos. Então quem vai receber? Os cotistas que fecharam no dia 10 de janeiro com cotas do IRDM, tá? Sexta-feira passada, e aí as pessoas que tiveram cotas no dia 10, que fecharam o pregão do dia 10 com as cotas do IRDM, vão receber aí no próximo dia 17 essa quantia de 93 centavos por cota, beleza? E aí a gente tem o relatório gerencial, tá? Onde o fundo comenta, que faz alguns comentários dos motivos de ter tido ali uma distribuição mais alta. Tá bom? Então, ó, o rendimento distribuído referente ao mês de dezembro foi de 93 centavos. Valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 146,86% do CDI. É importante destacar que o resultado total gerado foi de 98 centavos, do qual cerca de 5 centavos por cota foram retidos. Isso aqui, apesar de muita gente ter batido no IRDM, isso é algo que o fundo tem feito já de muito tempo. O fundo tem preservado uma certa quantidade ali de receita, tem preservado, tem procurado fazer reserva, tem procurado fazer caixa por conta ali de potenciais oscilações que a gente possa ter no indexador. A maior parte da carteira do IRDM está em inflação, beleza? Então, a maior parte aqui, ó, é ativo de crédito, a maior parte está em inflação, quase 70% da carteira em inflação. Então, por conta dessas oscilações que a gente pode ter, o fundo também tem procurado preservar um pouco ali de caixa para poder suavizar essas distribuições, tá bom? E além disso, a gente teve alguns pagamentos aqui, algumas amortizações, alguns pagamentos de juros que acabaram fazendo com que o fundo tivesse uma receita maior em dezembro e daí conseguisse distribuir mais, conseguisse também guardar ali uma parte desse resultado para caixa, beleza? Então o fundo reservou aí 5 centavos por cota para manter ali a reserva, tá? E o fundo ainda tem uma reserva de 47 centavos por cota, tá bom? Então o fundo tem uma reserva ainda robusta, tem conseguido com bastante frequência até fazer esse caixa. E aí o fundo comenta, né? O resultado do mês foi impulsionado pelo IPCA de outubro. Vamos lembrar, a gente tem correção monetária, como majoritariamente o indexador aqui é inflação. Se eu tenho inflação mais alta, correção monetária tende a ficar maior e daí o dividendo tende a ficar maior. A gente teve aqui também a contribuição da amortização extraordinária do CRI JKVNC e pelo pagamento de 4 parcelas de juros do CRI BWIC, tá bom? Os dois últimos eventos resultaram juntos em um resultado distribuível de 7 centavos por cota referente à correção monetária e de 3,5 milhões, de 9 centavos por cota, referente aos juros
retidos, beleza? Então, e aí a gestora comenta aqui também sobre a redução que ela tem feito já de algum tempo na exposição em fundos imobiliários, tá? Então a gente teve aqui correção monetária, que acabou jogando o dividendo para cima, e amortização e juros, tá? Então a gente teve esses três fatores contribuindo aqui para que houvesse um aumento no dividendo. A gente teve retenção de reserva e a gente teve, para formação de reserva, né, para manutenção de reserva, e a gente teve uma distribuição mais alta, beleza? Então, um ponto aqui, né, que foi batido fortemente na live, deixa eu trazer aqui a carteira de fundos imobiliários, tá? A gente já teve uma carteira muito maior de fundos imobiliários, um percentual muito maior aqui de exposição em fundos imobiliários, beleza? Hoje a gente tem uma exposição aqui bem mais reduzida, então deixa eu trazer aqui, a gente tem uma exposição ali de mais ou menos 16% em fundos imobiliários, esse número já foi maior, já foi superior a 20%, a gestora ela tem vindo nesse movimento ali de justamente reduzir essa exposição. E, claro, né, em toda a live que a gestora tem trazido, tem feito, a galera pergunta sobre HCTR, sobre TORD, tá? Sobre DEVA. Então, assim, de fato, a gente tem aqui três fundos bem delicados, o preço médio do IRDM aqui é bem alto, tá? Então, a gestão comenta que ainda não vê ali condições favoráveis para fazer uma saída aqui, né? E muita gente pergunta também, tem muita dúvida sobre isso, né? Algumas provocações, algumas pessoas também, um tanto quanto mal educadas, falando: ah, por que vocês não se posicionam? Por que vocês não falam? O que vocês vão fazer? O que vocês têm feito? Ajudem o grupo de cotistas de HCTR. E a gestão tem sido tem tomado bastante cuidado para responder esse tipo de questionamento, né? Então, na visão da gestora, de fato, são fundos complicados, a gestora entende isso, interpreta isso também, mas não dá para sair fazendo qualquer movimentação, a gestora ainda não julga que seja um movimento interessante a ser feito, beleza? Mas é algo que está sempre presente ali na live, está sempre sendo batido esse ponto, beleza? Então é algo que realmente acaba trazendo ali um certo impacto, mas o fundo tem de alguma forma conseguido reduzir ali as suas exposições, claro, na medida que dá, né? Vamos lembrar que a gente está também num cenário bem conturbado, tá bom? A gente tem aqui algumas operações que estão inadimplentes ou que estão ali em renegociação de situação, estão ali com um certo waiver, tá? Então, se a gente for pegar aqui o percentual de operações que estão ou em waiver ou em inadimplência, não é um percentual também muito expressivo do fundo, tá? Vamos pegar aqui o IRDM, ele tem hoje um patrimônio de quase 3 bilhões, tá? Desses 3 bilhões, mais ou menos ali uns 68% em crédito, vamos voltar aqui, tá? Então a gente tem, 78% em crédito, então a gente está falando de uma carteira de 2,1, 2,2 bilhões, tá? Dessas operações, a gente tem ali mais ou menos 3, 4% somando ali os percentuais de operações que estão com problema. Então, assim, é óbvio que isso traz uma certa preocupação, mas se você for ver, a participação no patrimônio do fundo não é uma participação tão expressiva assim. A maior participação aqui que está com problema é do Manara 1 e 2, que a gente tem aqui 0,89% do PL, tá? Então, quando a gente soma isso aqui, a gente tem ali algo entre 3 e 5%, beleza? É algo que realmente incomoda por ser um fundo de papel, mas não é nada que preocupe, tá? Um outro ponto que é válido comentar aqui, que está no relatório, é a questão da alavancagem, beleza? O fundo tem aumentado um pouquinho ali a sua alavancagem, tá? Hoje conta ali com mais ou menos 80 milhões em operação compromissada reversa. Isso dá mais ou menos ali uns 2,5%, tá bom? Do patrimônio. Inclusive eu fiz essa pergunta, tá? Eu participei dessa live e fiz essa pergunta, se há uma definição ali do percentual máximo que a gestora pretende ter de alavancagem, tá? Percebam que é uma alavancagem que está ali com custo em CDI.
a maior parte da carteira está atrelada em inflação, a gente tem ali uma certa exposição em CDI, beleza? Mas a alavancagem aqui ela está toda em CDI. Mas percebam que a gente tem vencimentos curtos. Por que a gestão está fazendo isso? Para pegar ali operações que estão no pipeline, operações que a gestora julga que sejam oportunísticas, e daí ela quer destravar uma certa quantidade de recurso aqui para poder fazer uma alocação nessas operações. E daí esses compromissos aqui assumidos, eles já estão dentro ali dos cronogramas de amortização. Então, a operação, o fundo fez a operação compromissada, mas de um jeito que as amortizações que estão presentes aqui, o fluxo de amortizações, esse fluxo vai conseguir cobrir essa alavancagem, tá? E aí a pergunta que eu fiz sobre o percentual máximo que a gestão gostaria de ter, né, ou define que seja o máximo aceitável de alavancagem, algo entre 5% e 10%. Então, se vocês pegarem lá a live, vocês vão ver essa resposta, tá? Inclusive fui eu que fiz essa pergunta e vai estar lá essa resposta, entre 5% e 10%, tá? Então, algo que está sendo feito de forma oportunística, tá? E por que o fundo está fazendo operação compromissada reversa? O fundo não tem condições de fazer ali uma emissão de novas cotas. O fundo está com PVP de 0,76, mercado extremamente volátil, não vai fazer sentido o fundo fazer uma emissão aqui abaixo do VP. Né? Se a gente já tem um monte de incerteza de mercado, um monte de gente dando pancada no fundo fazer uma emissão abaixo do VP, aí realmente é encerrar as atividades. O mercado vai cair matando em cima disso daqui, tá bom? Então, a gente não tem um cenário oportunístico para emissão de novas cotas. E aí a alternativa para que o fundo consiga aproveitar oportunidades é usar ali mão das operações compromissadas reversas, tá bom? Então, são operações de prazo curto, o fundo tem vislumbrado oportunidades e a ideia é que o fundo consiga aproveitar. E aí no máximo entre 5% e 10%, mas que não vai ser algo estrutural. Palavras do próprio gestor e vocês podem ver isso na live, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui tá lá na live, já foi dito pela gestão, tá bom? E de novo, esse vídeo ele não consiste em recomendação de compra ou venda, tá bom? Então, galera, importante a gente entender essa dinâmica aqui para fundos de papel. A gente teve aqui amortização, teve pagamento de juros, mas eu quero focar a atenção na correção monetária. Aqui a gente está falando de um fundo atrelado majoritariamente em inflação. Então, a depender do que aconteça com a inflação, eu vou ter um reflexo disso na correção monetária. Então, se eu tenho aumento do meu IPCA, eu vou observar um aumento, tendo a observar um aumento de correção monetária, naturalmente um aumento nos dividendos. Se eu observo diminuição do meu IPCA, eu vou tender a observar diminuição de correção monetária e, obviamente, eu vou acabar observando um dividendo menor. A gente pode até olhar isso aqui na demonstração de resultado mensal, a gente consegue ver uma evolução de julho até dezembro, tá bom? E aí a gente observa justamente essa flutuação na correção monetária. Dezembro, a gente está olhando para a correção monetária de novembro e de outubro. Geralmente a gente pega um mês, 2 meses antes. Tem fundos que ainda olham para M-3, que olham para 3 meses antes. O fundo da Urca, por exemplo, faz M-1, M-2 e M-3, tá? Então, vai de cada fundo. E aí a gente tem aqui, em dezembro, a gente vai ter reflexo do IPCA de outubro e do IPCA de novembro, tá? Então a gente observa aqui um aumento na parcela de correção monetária e naturalmente eu acabo observando ali uma distribuição mais alta. Então isso acaba ajudando também o fundo a aumentar a reserva, pagar um dividendo mais alto, ainda segurar uma reserva aqui para quando tiver correção monetária mais baixa, eu tenha ali grana em caixa para conseguir suavizar o dividendo e evitar mais estresse ali da cota no mercado. Tá bom? Então, de novo, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. A ideia aqui foi explicar um pouco ali, combinar as explicações da live, combinar a explicação aqui do relatório e trazer um pouco de contexto para embasar essa notícia aqui, tá? O maior dividendo em quase 2 anos, né? E trazer os porquês, explicar um pouco dessa dinâmica ali de dividendos no IRDM11.
Beleza? Então era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se você tiver interesse aí de participar da aula, dia 16, 19 horas, aula online, gratuita, garante a tua vaga pelo link que tá aí na descrição. Se você também quiser aprender mais sobre como analisar fundo de papel, como montar a sua carteira de fundos imobiliários, as vagas aí para o meu curso de fundos imobiliários estão abertas. Você também consegue acessar o curso pelo link que está aí na descrição. E tem outros materiais também, fica à vontade para navegar. Tá bom? Galera, então é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo.